Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar mais um episódio da série O Saque da Loira e é onde a gente responde para vocês as dúvidas que vocês deixam aqui para nós nos comentários. Então, antes de mais nada, toca o sininho para receber as nossas notificações. Segue a gente aqui nesse canal, segue a gente lá nas demais redes sociais e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, que é para o YouTube entender o nosso conteúdo como relevante para a comunidade, ok? Fica comigo até o fim, lembrando que a dúvida de um ajuda o outro, ok? Gente, toca a vinheta aí, vem comigo que eu vou responder para vocês. O Tony deixou para nós a seguinte questão. Ele agradece por uma resposta que a gente deixou para ele num vídeo que eu acho que creio aqui, pelo que eu tô vendo, que é o vídeo de futuros, ok? E aí ele cita aqui que na pergunta dos 4 minutos e 13 segundos eu cito a IN 1888 e ele ficou confuso, que nas operações em futuros não precisa fazer a IN. Sim, nas operações eu digo, os contratos em si, eles não entram lá nos futuros. Os contratos dos futuros não entram na IN por tratarem-se de contratos financeiros, ok? São de criptoativos, mas poderiam ser em qualquer coisa. Na verdade, são contratos e não são criptoativos. Mas, sim, o ganho ou perda, quando debitado ou creditado lá no spot, isso sim é em cripto, certo? Na maior parte das vezes em stablecoin, e isso sim integra a IN 1888, ok? Então, muita atenção, beleza? Paulo Henrique, boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Ainda estou pagando o imposto das operações de cripto fazendo o genérico. Calculo o valor numa planilha à parte e gero o DARF com um cripto só. Genérico, como aprendi num vídeo no seu passado, ok? Tá correto? Sim, tá correto. Pode fazer, desde que tu tenha isso aberto, tu pode sim fazer esse lançamento no GCAP de forma sumarizada. Tenha o cálculo pormenorizado, isso é o que eu sempre digo para vocês, ok? Sendo que num mês são vários trades, aí não tenho como lançar um por um, não tem como lançar um por um lá no GCAP, ok? Para efeito de cálculo, tu tem que lançar sim um por um. Se tu não lançares os trades um a um, se tu não tiveres essa conta uma a uma, muito provavelmente tu está compensando ali lucros com prejuízos. Então, tu não pode fazer isso pelo total lá do volume do mês na tua exchange, tá? Senão, sim, tu vai ter um cálculo distorcido, ok? Então, sim, no teu cálculo, tu vai ter que apartar as operações de prejuízo das operações de lucro. Aí, sim, tu leva isso fechado, sumarizado lá para o GCAP. Tenha isso aberto, ok? O Paulo 1086. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Tenho uma dúvida. Quando há uma mera transferência de cripto de uma exchange no exterior para uma exchange no Brasil, esse volume conta para fins da IN 1888 ou cai nos casos de obrigatoriedade somente da corretora brasileira? Paulo, olha só, o que vai de informação na exchange nacional, em tese, não precisa ir também quando tu faz a IN do exterior, tá? Então, essa é uma informação, essa entrada, a brasileira, ela está informando. Porém, nos exemplos da Receita Federal, ela não traz isso, né? Mas entende-se que sim, digamos que tu só tenha isso tá na IN da Nacional, e tu tenha claramente identificado que foi isso que aconteceu, uma mera transferência de uma para outra, e isso tá na Nacional, ok, tu não vai ser penalizado. O que acontece? A gente aqui, quando a gente faz esse levantamento das pessoas, dos clientes que nos procuram, e normalmente os clientes que nos procuram têm muitas operações, etc., em geral, eles têm saídas, né, de diversas exchanges para diversas exchanges ou carteiras, e nem sempre isso está identificado exatamente que isso veio daqui, foi para ali, etc. Então, a gente aqui
a gente faz esse reporte. Até porque a gente trabalha com uma conta controle, carteira, onde a gente informa todas as saídas da estrangeira e após as saídas estrangeiras, a gente tem que fazer esse fechamento conta controle. Então, nós, sim, a gente faz essa informação, tá? Mas, em tese, se tu tem isso bem identificado, são poucas operações e tu sabe exatamente que saiu de lá para cá, está na IN aqui, tu não vai ser penalizado por isso, ok? Não contaria. Mas tenha muito claro essa demonstração, ok? Obscuro. Olá, Obscuro. Bem interessante o seu canal. Obrigada. Pode me tirar uma dúvida? Sim, posso tirar uma dúvida. É sobre o DARF no Day Trade. Ok. Sei que tenho que pagar uma tarifa de imposto se tiver lucro por mês no Day Trade. Mas quanto exatamente? Também sei que é de 20% a taxa de lucro, mas é 20% ao todo ou apenas do lucro? Exemplo, se eu comecei com R$100 e tive um lucro de R$200 no mês, ou seja, fiquei R$300 ao todo, terei que pagar o DARF de 20% dos R$200 ou dos R$300 ao todo? Primeiro vamos começar do zero aqui, se tu tá falando de cripto. Se tu tá falando de cripto, tanto faz se é swing ou se é day, ok? Até rios meu brincando com isso. Então, se bolsa, a gente tem essa diferença de swing para day, tá? Em criptoativos não há essa diferença. Então, se tu opera no day ou opera no swing, independente disso, tu vai começar na alíquota até 5 milhões de 15%, ok? Isso é como funciona o mercado de criptoativos hoje, now. Então, 20% aqui tu esquece que aí isso se trata de bolsa. Criptoativos aqui estamos falando de 15%. Porém, tu tens que analisar o seguinte: ao adentrar no mercado de criptoativos, tu entra e faz diversas operações nesse teu day, ok? Então, tu não pode fazer uma conta de chegada que é do que tu entrou pro que tu saiu, certo? A conta em cripto, ela vai ser alienação a alienação. Então, se tu entrou com 200 e tu por diversas vezes alienou esses 200, recomprou, alienou esses 200, recomprou, alienou esses 200, recomprou, alienou e assim sucessivamente, a conta que tu vai fazer é sempre sobre o valor alienado menos o custo de aquisição dessa compra que tu está nesse exato momento alienando. Aí sim, sobre isso incidirá 15% quando no mês a soma dessas tuas alienações forem superiores a 35 mil. O que entra para os 35 mil? Entra para os 35 mil justamente a toda a alienação que tu fizeste nesse day. Toda vez que tu fizeste essa venda, né, para recompra, isso soma lá na tua conta de alienação, entende? Mesmo que não tenha sido convertido em moeda corrente nacional. Okay? Existe até um COSIT da Receita Federal que orienta isso, inclusive isso tem lá no nosso blog, acessa lá o blog www.declarandobitcoin.com.br, tu vai achar esse COSIT. Então, a toda vez que tu alienaste, isso conta para o limite dos 35. Ultrapassou o 35, aí sim tu tens que calcular. Agora, se essas operações, a soma das operações foram abaixo de 35 mil, sabe? A soma dessas alienações que tu fizeste neste day trade, aí tu estás isento de imposto, que também é diferente de bolsa, né? Em bolsa a gente trata uma alienação de 20 mil e aqui em criptoativos a alienação é 35 mil, ok? Espero ter respondido a tua dúvida. Qualquer coisa, deixa para mim aqui que eu venho e respondo. Gente, sendo o que tínhamos para o momento, lembrando que deixa para nós aqui a tua dúvida que a gente vem e responde. Lembrando também que a gente tem todas as quintas-feiras lá no nosso Instagram, no Insta do @declarandobitcoin, cuidado com os fakes. Se tu botar lá @declarandobitcoin, vai aparecer 500 mil @declarando Bitcoin, um com 2 T's, outro com bitcoins, tem de todos os tipos e jeitos, com as mais variadas fotos minhas, né? Mas o nosso @declarando Bitcoin, que vai bem grande para vocês aqui, entrando lá nas quintas-feiras, vocês podem deixar as perguntas lá que eu respondo uma a
uma, ok? A caixinha lá fica aberta 24 horas, então é de quinta-feira até sexta e eu vou respondendo lá para vocês conforme vocês vão deixando, ok? Gente, lembrando de novo, toca a sineta aqui, ativa o sininho, dá um like pra gente aqui, pra gente ver que vocês gostam, que a gente vem aqui conversar com vocês. E nos segue nas demais redes sociais, ok? Um beijo grande e até a próxima semana.